Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Notícias sobre o nosso Botafogo aqui nessa segunda edição pra gente falar muito sobre a confusão na imprensa. O Botafogo tem dividido a imprensa no concernente ao desempenho do mais tradicional no Campeonato Brasileiro. Muitos não sabem nem avaliar, não têm ideia, do que falam quando se refere ao Botafogo, porque não conhecem os atletas. Outros conhecem um pouco mais e devido até essa questão duvidosa, quem são esses atletas? Então colocam o Botafogo ali no meio de tabela. Outros mais ousados, acham que o Botafogo vai brigar devido ao projeto, devido à segunda janela, aos gastos que o John Textor vem fazendo para montar esse time do Botafogo. Enfim, a opinião de vocês, nós já falamos um pouquinho sobre isso na live de meio-dia, mas ainda assim quero saber da opinião da galera que não acompanhou a nossa live, em que posição, pelo que esse Botafogo vai brigar. Essas e muitas outras notícias aqui no Plantão Glorioso. Somos mais de 55 mil inscritos, bem próximos aos 56 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Eu peço a você, deixa o like nesse vídeo, seu like nos ajuda e muito. A família Gigante Glorioso está crescendo cada vez mais, graças a vocês. Muito obrigado em nome da nossa equipe. Peço a você, está assistindo o vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal, torne-se membro da família Gigante Glorioso e nos siga no nosso Twitter, nos siga também no nosso Instagram, porque agora o papo vai ser o mais tradicional. Bom, meus amigos, alguns pitacos aqui, vamos lá, falar rapidinhas antes da gente entrar no tema principal desse vídeo. O Botafogo já regularizou todos os jogadores para a estreia de domingo? Já! Todos os reforços estão aptos para estrear diante do Corinthians. A notícia boa é que quem faltava foi regularizado hoje. Saravia era o único que faltava, já foi regularizado, então o Botafogo vai ter time completo. Se vai ser o Daniel Borges ou o Saravia, quem decide é o Luiz Castro. Mas que todos os jogadores estão à disposição do nosso professor, isso ele não pode reclamar, devido à migração para a SAF e tal, muita coisa acabou atrapalhando nesse início, sem contar as burocracias, jogadores que vêm do exterior, mas enfim, tá todo mundo regularizado para enfrentar o Corinthians. A expectativa ficou por conta do Luiz Castro, que até o momento ainda não foi regularizado. Então, chato, Pouco provável que o Luiz Castro esteja à beira do campo. O seu auxiliar deve comandar o Botafogo à beira do campo nessa partida contra o Corinthians. Bom, gente, sobre situação de reforços, muita gente colocando Cássio na mira do Botafogo. Gente, não existe esse interesse por hora, tá? Porque o Cássio está sofrendo ameaças lá no Corinthians, o Botafogo estaria de olho. Gente, não existe isso, tá? Então, essa informação não tem veracidade, tá? Pelo menos hoje, dia 8, Botafogo e Cássio não estão nem conversando, tá? Não existe nada. Então, galera, vamos esquecer esse papo. Outro papo que estava viralizando aí também, eu busquei até, Michael, sabe a origem desse papo? O pessoal está insistindo aí em algumas notícias como James Rodrigues no Botafogo, outra informação que não tem pé nem cabeça e nem fonte. Cadê a fonte dessa informação? Não sei quem é. A janela do Botafogo, a primeira janela do Botafogo, são resumidas agora em 4 jogadores. Até a segunda janela são 4 jogadores. O lateral esquerdo, que está chegando, finlandês, o Cuesta, que deve chegar no domingo, talvez até assista a partida entre Botafogo e Corinthians. O Botafogo está tentando o Lucas Fernandes do Portimonense, o prazo final é essa semana, e o Botafogo também está buscando anunciar até o dia 12, aliás, os clubes estão tentando adiar pelo menos por mais um dia, até o dia 13 de abril, tentando adiar até o dia 13 para ter mais tempo hábil de inscrever os jogadores, conseguir realizar essas negociações para inscrever pelo menos mais jogadores até o fim dessa primeira janela, uma grande estripulia aí, para não dizer outra coisa, da CBF com os clubes, principalmente aqueles que estão se montando, que é o caso do Botafogo. Mas o Botafogo busca um jogador à ponta direita, a gente falou isso aqui na nossa live, do meio-dia, tá? Então não tem nada de James Rodrigues, tem nada de Cássio, não tem nada disso, tá? Vamos jogar com a verdade, vamos jogar no real. Agora vamos falar do assunto do vídeo. A imprensa está dividida. Grande parte por uma questão muito racional. Quem é esse Botafogo? Poucos jogadores são do conhecimento dos jornalistas
da mídia convencional. Poucos jogadores, não adianta falar que acompanhava o campeonato do Catar, só quem acompanhava o campeonato do Catar era Gabiru e Pedro Depp, são os únicos, né? O resto, meu amigo, vai chutar. Vai falar, não, Vitor Sá. Então, assim, eu comentei com vocês aqui na nossa live do meio-dia, né, sobre a colocação do Botafogo segundo os especialistas. O Botafogo ficou ali no pode surpreender, né, como o 10º clube mais bem avaliado. E isso que não conhecem muito os jogadores do Botafogo. Mas devido a analisando, né, o que se falou sobre eles, o impacto que geraram onde estavam jogando, é o caso do Vitor Sá, é o caso do próprio Felipe Sampaio, né? É o caso do Saravia. O Saravia todo mundo viu jogando, né? Já sabe quem é o Saravia. Patrick de Paula todo mundo viu jogando, já sabe quem é o Patrick de Paula, né? Mas o Lucas Piazon é uma incógnita. Teve uma excelente temporada no Braga, depois ficou sumido, né? Primeira vez que vai disputar uma Série A. O próprio Chay é a primeira vez que vai disputar uma Série A. Então é uma incógnita esse elenco do Botafogo, não é mais o elenco da Série B, então os comentaristas ficaram um pouco vendidos, né? Mas todos eles meio que estão jogando ali, vamos juntos acertar nessa daqui, vamos arriscar meio de tabela, e o Botafogo fica ali na maioria das projeções na 10ª colocação, na pior das hipóteses na 11ª colocação, mas tudo na base do chutômetro, né? Bom, gente, eu gostei, eu vou ser sincero para vocês, achei mais justa, né, uma análise que o GE fez, fazendo a classificação do time quanto ao seu elenco. E o elenco que o Botafogo tem hoje, deixa eu ver aqui na minha conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade eu botei o 8º, não, o Botafogo foi o 9º. Tá? Em termos de elenco, o Botafogo está uma posição à frente do que estava na análise de onde é que esse time pode chegar. Né? O Botafogo ficou como o 10º mais bem colocado. O Botafogo está, com questão de elenco, é o 9º mais bem avaliado. Como as pessoas não conhecem esse elenco do Botafogo, eu acho até uma análise honesta. Né? Acho que o Botafogo, por exemplo, pode chegar mais longe do que o São Paulo. Acho que o Botafogo pode chegar mais longe do que o Fluminense. Acho que o Botafogo pode chegar mais longe do que o Atlético Paranaense. Mas concordo que essas equipes, tirando o Fluminense, não vejo essa análise positiva para o Fluminense. Acho que essas equipes que estão ali, o Fortaleza, que está abaixo do Botafogo na análise de elenco, eu acho que elas vão realmente brigar, podem surpreender, né? Brigar por coisas grandes aí no Campeonato Brasileiro, à exceção de título, que eu acho que está entre Atlético Mineiro e Palmeiras nesse primeiro momento. Né? Claro que a tabela até o final do campeonato pode mostrar muita coisa. O Botafogo não tem nenhum atleta com a estrelinha, segundo os analistas do GE, como craque, né? A análise do GE é diferente da análise da torcida, que também tem o público analisando. Mas o GE colocou o Gatito Fernandes e o Patrick de Paula como esses jogadores que jogam muito. Você tem a análise craque, joga muito e agrega valor. Né? As outras duas são análises ruins, né, do jogador. O Gatito Fernandes e o Patrick de Paula estão aqui como joga muito. Bom, colocar o Gatito, ok. É um jogador que é ídolo no Botafogo, né, nessa geração mais nova e tal, mas não vinha tão bem assim. Né? Vem de uma contusão gravíssima, né? É um porto seguro, mas não vinha tão bem assim. Então, o GE classificou como joga muito, concordo, mas dentro desse esquema eu colocaria outro jogador do Botafogo. Por exemplo, o Rafael, por que ele não está ali no joga muito? Porque ele não está jogando. Né? Então eles analisam também o momento. Mas o Matheus Nascimento eu colocaria numa classe acima, por exemplo, do agrega valor. Né? Eu acho que é um jogador que todo mundo que analisa o futebol percebe que é um jogador diferenciado. Né? E acho que ele pode ir muito além de agregar valor, mas respeito aqui a análise do GE, tá certo? Agora, agregar valor, o GE classificou muitos outros jogadores. Colocou o Daniel Borges, que foi eleito o melhor lateral do Campeonato Carioca, colocou o Rafael, que mesmo não estando jogando, obviamente, pela sua experiência, pela sua técnica, agrega muito valor. Colocou o Lucas Piazon, Felipe Sampaio, Diego Gonçalves, o Joel Carlos, o Saravia, o Luiz Oyama, o Canu, o Chay, o Erisson, que foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca, o Vitor Sá e o Matheus Nascimento. Né? Então, veja que alguns jogadores que, para mim, aqui podem aparecer ao final do campeonato como joga muito. Mas como eles não conhecem, eles colocam como agrega valor. Né? E eu também não vejo motivo para estardalhaço. Tá?
Agora, existe uma outra imprensa, né, que é a imprensa 011. A imprensa 011, ela tenta colocar o Botafogo um pouquinho mais abaixo, né? Eu vi aí outros comentaristas, como o Eugênio Leal, da ESPN, dizendo que o Botafogo não tem nem favoritismo para a partida de domingo, né? Imagine, né? O Corinthians que perdeu todos os clássicos, o Corinthians que não foi finalista do campeonato, o Corinthians, e não estou dizendo que não foi finalista, o Botafogo também não foi, mas o Botafogo jogou com uma equipe C. O Corinthians jogou com seu time titular e perdeu para um São Paulo que estava em crise. Né? O Corinthians perdeu por 2-0 para uma equipe horrorosa da Bolívia na estreia da Libertadores. Né? Bom, o Corinthians pode até ser melhor analisando o elenco, né, parte por parte, que o Botafogo. Mas, ainda assim, acho o Botafogo com uma atmosfera muito melhor para essa partida de domingo. Jogadores aí ameaçados de morte, dizendo que se não vencer o Botafogo no Rio de Janeiro vai ter dificuldade para ir embora. Isso não auxilia em nada. Né? Isso é uma pressão que se faz aí, o Corinthians vai ter que conviver com essa pressão, e o Botafogo não tem nada a ver com isso, vai jogar o seu futebol. Né? Então, alguns comentaristas da ESPN também colocam o Botafogo como favorito, por conta exatamente da pressão que o time de São Paulo vive. A atmosfera do Botafogo está totalmente diferente, né? Ao contrário do que disse um jornalista aí chamado, como é que é? Vessone, né? Que o Corinthians é um visitante que atrai. Cara, a gente botou 40 mil contra o Guarani, cara. O Guarani também é um visitante que atrai. Enfim, a gente vai botar 40 mil contra o Ceilândia. Tenho certeza que a torcida do Botafogo vai lotar o estádio Mané Garrincha. O Ceilândia também atrai. Cara, é brincadeira, né? Não conhece a torcida do Botafogo, não sabe como a nossa torcida compra barulho. Né? Enfim, a imprensa está confusa, a imprensa não sabe o que esperar desse Botafogo e o torcedor está confiante, mas a gente também fica com esse pé atrás porque ainda vem jogadores por aí, tem segunda janela. Eu acho engraçado, né? A imprensa de São Paulo coloca uma contratação que o Palmeiras está para fazer, do Carlos, que é reserva do Zahavi. É uma grande contratação que o Palmeiras vai fazer. Mas eu não vi nenhum estardalhaço da imprensa nacional quando o Botafogo estava conversando, negociando com o Zahavi. O Zahavi tem tudo para jogar aí o segundo semestre no Botafogo. Para a gente ver que falta, não é conhecimento não, falta é boa vontade, é muita bandeira, é muito puxa-saquismo e pouca qualidade nos comentários, né? Mas domingo eu quero ver. O negócio é domingo. O Botafogo joga domingo. Ficamos na expectativa aí do Luiz Castro estar com a gente aí já no próximo jogo, né? Que é importante, o nosso professor está à beira do campo, mas a torcida estará lá apoiando até o final. Meus amigos, eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, saudações alvinegras.